me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Olá meninas, estamos de volta com a nossa agenda semanal e hoje é terça da exortação. Estamos aí com um tema novo falando sobre oração e é um tema que eu gosto muito. Eu queria compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida. O meu pai, ele era um homem que ele orava muito por nós, muito. E todas as vezes que a gente tinha algum problema ou que a gente chegava com alguma angústia, alguma aflição, algum problema de saúde, a primeira coisa que ele falava era: vem aqui, vamos orar. Meu pai, ele tinha assim uma fé muito grande, né? Minha mãe falava, ele tem o dom da fé. Minha mãe falava isso. E ele sempre orava por nós, sempre. E ele lia muito Tiago. Eu vou ler para vocês versículos que marcaram a minha infância e adolescência. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Meu pai lia muito isso aqui para nós. E ele sempre orava por nós. Então eu cresci aprendendo a orar em toda e qualquer situação. E quando eu estava grávida do Heron, meu primeiro filho, eu passei uma gestação conturbada, né? Eu tinha acabado de perder meu pai e eu descobri que eu estava grávida quando meu pai estava em coma. Então, Deus o levou e eu fiquei ali com a minha gestação, né? E isso foi um alento, claro, eu tinha outras coisas com que me preocupar. E quando chegou no 8º mês de gestação, eu estava fazendo um dos últimos ultrassons já. E a minha médica falou para mim: Fernanda, a gente tem um problema aqui. O Heron, ele tá com hidrocefalia. É o que tá acusando aqui o ultrassom. E eu lembro que foi um baque muito grande. A gente, né, lá em Itajubá eu morava, a gente fez aquele exame novamente. A minha médica olhou e falou: não, infelizmente ele não vai poder nascer aqui. Eu vou encaminhar você para um hospital da Unicamp e você vai ter o Heron lá, porque vai ter que ser sob cuidados especiais, né? E daí eu e o Roberto arrumamos a nossa malinha, né? E viemos aqui para Paulínia, na casa da minha sogra, onde eu já tinha uma consulta agendada no hospital ali. E à noite, né, um dia antes da nossa consulta, eu e o Roberto, a gente estava no quarto e eu falei: Roberto, vamos orar pelo Heron. Algo me diz que a gente precisa clamar a Deus por um milagre. E ali nós colocamos a mão na minha barriga e a gente orou com muita fé. Eu tenho as mesmas sensações do dia daquela oração, eu consigo sentir agora. Nós colocamos a mão na minha barriga e eu lembro que a gente chorava e orava e eu sentia a presença do Espírito Santo ali. E eu falei: Deus, se for da tua vontade, cura o meu filho, né? Cura o meu filho, não deixa ele nascer com esse problema, porque provavelmente ele vai viver muito pouco, né? Nascendo ali com hidrocefalia, pode viver dias, pode viver algumas semanas, eu não sei, mas cura meu filho. E nós dormimos. No dia seguinte eu fui para o hospital especial para poder fazer o exame
E quando o médico, ele pegou o meu exame, né, olhou, ele falou, puxa, né, seu bebê ele tá com hidrocefalia, vamos repetir o exame. E ele começou um novo exame ali. E ele foi passando o ultrassom, ele falou, uai, mas não, seu bebê não tem nada, ele é absolutamente normal, né, o crânio, a cabeça, não tem nada, tá tudo nas especificações normais, pode voltar para sua cidade, voltar para sua médica, leva o exame, ele vai nascer lá mesmo, né? Ele é absolutamente normal. E a alegria que a gente sentiu era muito grande. E eu lembro de ter falado para aquele médico que fazia meu ultrassom, Deus curou o meu filho. Deus curou o meu filho. Nós oramos com a mão na minha barriga e Deus curou o meu filho. E quando a gente chegou em Itajubá, eu levei para minha médica, né? Falei, doutora Rose, Deus curou o Heron. Olha aqui, esse ultrassom. E é claro, há quem diga que o primeiro ultrassom, a máquina estava suja, a máquina estava errada, aconteceu algum problema ali, né? Mas eu sei o que aconteceu, eu e o Roberto sabemos o que aconteceu. E a gente sempre conta isso pro Heron, que ele é um milagre de uma oração, né, que um dia a gente fez, de um Deus maravilhoso que inclinou os ouvidos dele para nós. Então eu falo para você, você está sofrendo? Ore. Tá feliz? Cante louvores. Tá doente? Chame alguém, chame um presbítero, peça para ele orar por você, né? Se for da vontade do Senhor, a oração da fé vai curar esse problema e pelo menos os seus pecados serão perdoados, né? O Senhor o levantará e ele fala que se houver cometido pecados, ele será perdoado. Então não deixe de orar, não deixe de orar, não deixe de confessar os seus pecados uns aos outros para poder ser curados. Ore e ore sempre. Um beijo para vocês. Me faz